Um único avião acidentado carregava documentos secretos que nunca deveriam ser encontrados. Aquilo que parecia tragédia se tornou o ponto de virada da guerra. Imagine a cena: um avião alemão cortando o céu gelado da Europa em plena Segunda Guerra Mundial. Dentro dele, 2 oficiais de alta patente carregam documentos que poderiam decidir o destino de milhões de pessoas. Planos militares ultra secretos, estratégias de invasão, rotas de ataque, tudo ali em papel, guardado numa pasta de couro preta. Mas então algo dá errado. O motor falha, o piloto tenta controlar a aeronave, as mãos tremem, o vento uiva lá fora. E em questão de segundos, o avião despenca. Não em território alemão, não em águas profundas onde tudo seria perdido para sempre, mas sim em solo inimigo, no lugar mais perigoso possível. Aquele acidente que parecia apenas mais uma tragédia da guerra, estava prestes a mudar tudo. Porque às vezes, um único erro, um momento de azar, uma falha mecânica, uma decisão errada, pode reescrever a história inteira de um conflito. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o dia em que um avião caiu no lugar errado, e sobre como aquele acidente revelou segredos que viraram completamente o rumo da Segunda Guerra Mundial. Prepare-se, porque essa história tem reviravoltas que nem o melhor roteiro de Hollywood conseguiria inventar. Janeiro de 1940. A Europa está em chamas. A guerra já devorou a Polônia. A França e a Bélgica sabem que são os próximos alvos. Todo mundo sente que algo grande está para acontecer. Mas ninguém sabe exatamente quando ou como será o golpe. As forças alemãs estão planejando uma invasão massiva. O nome do plano? Fall-Gelb, ou Caso Amarelo. A ideia é simples e brutal. Atravessar a Bélgica e a Holanda para atacar a França de surpresa, contornando a famosa linha Maginot. Aquela gigantesca barreira de fortificações que os franceses acreditavam ser impenetrável. Os generais alemães trabalham nisso há meses. Cada detalhe é pensado. Cada rota, cada divisão, cada ataque aéreo. Tudo registrado em documentos secretos que circulam apenas entre os comandantes de mais alta confiança. E é aí que entra o Major Helmut Rheinberger. Rheinberger é um oficial da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Ele é disciplinado, competente, respeitado. Mas no dia 10 de janeiro de 1940, ele comete um erro que vai assombrar sua carreira para sempre. Rheinberger precisa viajar de Münster, na Alemanha, até Colônia para uma reunião urgente. A viagem de trem levaria horas. Ele está atrasado. Então um colega, o Major Erich Hoynmans, oferece uma carona de avião. Hoynmans é piloto. Tem um pequeno Messerschmitt à disposição. Parece perfeito, mas há um problema. Rheinberger está carregando algo que não deveria estar levando consigo. Uma pasta cheia de documentos ultra-secretos sobre o Fall-Gelb. Planos de invasão, mapas detalhados, ordens de ataque. Ele sabe que é contra todas as regras de segurança. Sabe que deveria deixar os documentos trancados num cofre. Mas ele pensa: são apenas algumas horas. Nada vai dar errado. Ah, mas vai. O voo começa tranquilo. Céu nublado, mas nada preocupante. Hoynmans está aos controles. Rheinberger vai como passageiro, segurando sua pasta preta como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E de certa forma é. Mas então o tempo piora. Nuvens densas cobrem tudo. Visibilidade zero. Hoynmans tenta se orientar, mas não há instrumentos modernos naquele pequeno avião. Ele voa praticamente às cegas. De repente o motor tosse. Uma vez, 2 vezes. E para. Silêncio mortal. Só o vento assobiando. Hoynmans tenta reiniciar. Nada. O avião começa a perder altitude rapidamente. Eles estão caindo. Segure firme! Grita Hoynmans. Rheinberger aperta a pasta contra o peito. Seu coração dispara. Pensamentos passam pela cabeça dele como um raio. Onde vamos cair? Em que território? E se for em solo inimigo? O avião atravessa as nuvens. Eles veem o chão se aproximando. Campos cobertos de neve. Uma linha de árvores. E então, crash! O impacto é violento. Metal amassado, vidro estilhaçado. Mas, milagrosamente, os 2 oficiais sobrevivem. Machucados, atordoados, mas vivos. Hoynmans sai primeiro do destroço. Olha ao redor tentando entender onde estão. E então ele vê bandeiras, uniformes, soldados correndo na direção deles. Soldados belgas. Eles caíram na Bélgica, em território inimigo, no pior lugar possível. Rheinberger entra em pânico. Ele olha para a pasta ainda agarrada em suas mãos. Os documentos, os planos secretos.
Se os belgas pegarem aquilo, a Alemanha perde toda a vantagem estratégica. A invasão será comprometida. Milhares de soldados alemães morrerão porque ele cometeu um erro. Ele precisa destruir os documentos. Agora. Desesperado, Rheinberger abre a pasta e começa a rasgar os papéis. Mas não é suficiente. Ele precisa queimá-los. Procura um isqueiro nos bolsos, encontra. Acende o fogo. As folhas começam a pegar. Mas é tarde demais. Os soldados belgas estão a poucos metros. Um deles grita: "Alto! Mãos para cima!" Rheinberger ignora. Continua tentando queimar os documentos. As chamas sobem. Fumaça preenche o ar. Ele sopra tentando avivar o fogo. Queima as mãos. Não importa. Precisa destruir tudo. Um soldado belga corre e arranca os papéis em chamas das mãos dele. Outro joga neve por cima para apagar o fogo. Rheinberger cai de joelhos. Derrotado. Humilhado. Ele sabe que acabou. Os belgas recolhem o que sobrou dos documentos. Muitos estão danificados, parcialmente queimados. Mas ainda dá para ler partes, mapas, rotas, datas, códigos militares. E eles percebem imediatamente: isso é ouro puro. Informação que pode salvar milhares de vidas. Talvez mudar o curso da guerra inteira. Os documentos são levados imediatamente para o alto comando belga. Especialistas em inteligência começam a analisar cada fragmento, restauram as partes queimadas, traduzem, interpretam, e o que eles descobrem é chocante. Ali estão os planos completos da invasão alemã. As rotas exatas que as divisões blindadas vão seguir. Os pontos de ataque aéreo. As datas previstas. Tudo. Os belgas compartilham imediatamente com os franceses e os britânicos. Reuniões de emergência são convocadas. Generais se debruçam sobre os mapas. Pela primeira vez desde o início da guerra, os aliados têm acesso direto aos planos do inimigo. Eles vão atacar por aqui. Aponta um general francês para o mapa. Vamos atravessar a Bélgica pelo norte. Nossos exércitos precisam estar prontos. É uma vantagem. Monumental. Com essas informações, os aliados podem reposicionar tropas, fortificar as áreas vulneráveis, preparar contra-ofensivas. O elemento surpresa foi roubado dos alemães, mas a história não termina aí, porque do outro lado, em Berlim, o caos também toma conta. Quando Hitler descobre o que aconteceu, ele entra em fúria. Como isso foi permitir acontecer? Ele berra com os generais. Vocês deixaram os planos mais secretos da guerra caírem nas mãos do inimigo. Reuniões de emergência são convocadas. Alguns generais argumentam que os danos são limitados. Afinal, muitos documentos foram queimados. Talvez os aliados não tenham conseguido recuperar informação suficiente. Mas outros são mais cautelosos. Temos que assumir que eles sabem de tudo, adverte um general. O Fall-Gelb está comprometido. Se atacarmos agora usando esse plano, estaremos marchando direto para uma emboscada. Hitler fica dividido. Parte dele quer continuar com a invasão de qualquer jeito. Outra parte reconhece o perigo. No final, a decisão é tomada. O Fall-Gelb original é cancelado. A invasão da França é adiada. E mais importante, os planos precisam ser completamente reformulados. É aí que entra um dos momentos mais cruciais e menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Um general chamado Erich von Manstein vê uma oportunidade. Manstein nunca gostou muito do Fall-Gelb original. Ele sempre achou que o plano era previsível demais. Atacar pela Bélgica? Os franceses estão esperando exatamente isso. O plano pode funcionar, mas vai custar muitas vidas e talvez não seja decisivo o suficiente. Ele tem uma ideia diferente, uma ideia arriscada, uma ideia brilhante. E se atacarmos pelas Ardenas? Ele sugere. As Ardenas são uma região de florestas densas e montanhas na fronteira entre a Bélgica, Luxemburgo e França. O terreno é difícil, estreito, cheio de vales e rios. Os franceses consideram as Ardenas praticamente intransitáveis para tanques e veículos pesados. Por isso, eles deixaram aquela área menos defendida. É impossível levar blindados pelas Ardenas, dizem outros generais. As estradas são muito estreitas, as florestas muito densas, mas Manstein insiste. Exatamente por isso que eles não vão esperar. Se conseguirmos atravessar as Ardenas rapidamente, rompemos as defesas francesas pelo ponto mais fraco. Cercamos os exércitos inimigos no norte e avançamos direto até Paris. No começo, a ideia é rejeitada. Mas depois do desastre do avião, com os planos antigos comprometidos, Hitler decide arriscar. O Fall-Gelb é completamente reescrito. O novo plano, que fica conhecido como Sichelschnitt, ou Corte da Foice, coloca as Ardenas no centro da estratégia. E adivinha, funciona perfeitamente.
Em maio de 1940, a Alemanha lança a invasão. Como esperado, os aliados estão preparados para um ataque pelo norte da Bélgica. Afinal, foi isso que os documentos capturados indicavam. Tropas francesas, britânicas e belgas se posicionam para defender aquela região. Mas, então, algo inesperado acontece. Colunas massivas de tanques alemães começam a surgir das florestas das Ardenas. Centenas de veículos blindados, milhares de soldados. Eles atravessam o terreno impossível com uma velocidade assustadora. Os franceses são pegos completamente de surpresa. Como eles conseguiram passar por ali? Perguntam os generais aliados, incrédulos. As defesas francesas nas Ardenas são frágeis. Em questão de dias, as forças alemãs rompem as linhas, cruzam o rio Mosa e avançam em território francês. Eles cortam as linhas de suprimento dos exércitos aliados no norte. Cercam centenas de milhares de soldados. É um desastre absoluto para os aliados. As tropas britânicas e francesas ficam encurraladas em Dunkerque, forçadas a uma evacuação desesperada. Paris cai em semanas. A França se rende em junho. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, foi um sucesso devastador. E tudo isso aconteceu porque os planos originais foram expostos por causa de um avião que caiu no lugar errado. Agora, aqui está a parte realmente assustadora dessa história. Se aquele avião não tivesse caído, se Rheinberger não tivesse levado os documentos, se os belgas não tivessem capturado os planos, a história poderia ter sido completamente diferente. O Fall-Gelb original provavelmente teria sido executado. As forças alemãs teriam atacado pela Bélgica conforme o plano antigo. E é bem possível que a invasão tivesse falhado, ou no mínimo, custado muito mais tempo e vidas. Os aliados estariam melhor posicionados para defender. A guerra poderia ter durado mais. Talvez a Alemanha nunca tivesse conquistado a França tão rapidamente. Talvez toda a dinâmica do conflito fosse alterada. Mas ao capturar aqueles documentos, os aliados forçaram os alemães a mudar de estratégia. E a nova estratégia acabou sendo muito mais eficaz do que a original. Em outras palavras, a captura dos planos secretos, que parecia uma vitória enorme para os aliados, na verdade levou à queda da França. É irônico, é trágico, é absolutamente surreal. Um erro que parecia favorecer um lado acabou favorecendo o outro. Um acidente aparentemente insignificante mudou o destino de nações inteiras. E o que aconteceu com Rheinberger e Hoijmans? Os dois oficiais foram feitos prisioneiros pelos belgas. Rheinberger, consumido pela culpa, tentou se matar mais de uma vez enquanto estava em cativeiro. Ele sabia que seu erro havia comprometido toda a operação. Ou pelo menos, foi o que ele pensou inicialmente. Mais tarde ele descobriria a verdade. Que seu erro havia, de forma indireta, contribuído para uma vitória alemã ainda maior. Mas isso não aliviou sua consciência. Depois da guerra, Rheinberger viveu discretamente, evitando falar sobre aquele dia. Para ele, aquele momento continuou sendo a maior vergonha de sua vida. Hoijmans, o piloto, também carregou o peso daquele acidente. Ele sabia que se tivesse checado melhor o avião, se tivesse esperado o tempo melhorar, nada disso teria acontecido. Mas há outra camada nessa história que poucos conhecem. Alguns historiadores levantam uma questão intrigante. E se tudo isso foi proposital? Pense bem. Manstein já queria mudar os planos antes do acidente. Ele já achava o Fall-Gelb original uma estratégia fraca. Mas ninguém estava ouvindo, e então, conveniente demais talvez, um avião cai carregando documentos secretos, os planos vazam, e de repente Manstein tem a justificativa perfeita para implementar sua própria estratégia. Seria possível que o acidente foi orquestrado? Que os documentos foram perdidos de propósito para forçar uma mudança de planos? Não há provas concretas. A maioria dos historiadores considera essa teoria conspiratória demais. Mas é fascinante pensar que talvez, apenas talvez, aquele erro não tenha sido tão acidental assim. O que aprendemos com essa história? Primeiro, na guerra, como na vida, detalhes importam. Um único documento, uma única decisão errada, um único momento de descuido pode mudar tudo. Segundo, nem sempre as vitórias são o que parecem. Os aliados pensaram que haviam ganhado uma vantagem enorme ao capturar aqueles planos. Mas essa vitória se transformou numa derrota ainda maior. Terceiro, o acaso tem um papel enorme na história. Nós gostamos de pensar que grandes eventos são resultado de grandes planos, mas às vezes é só azar, ou sorte. Um motor que falha no momento errado. Um avião que cai no lugar errado. E a partir desse pequeno acidente, milhões de vidas foram afetadas. Cidades foram destruídas. Nações caíram. A guerra tomou um rumo completamente diferente.
Hoje, quando voamos de avião, mal pensamos nos riscos. É tão comum, tão rotineiro. Mas naquele dia de janeiro de 1940, um único voo mudou o mundo. Um erro humano. Uma falha mecânica. Um acaso do destino. E o mais impressionante, ninguém na época percebeu a real dimensão do que havia acontecido. Os belgas acharam que tinham feito uma grande captura. Os alemães acharam que tinham sofrido uma grande derrota. Só anos depois, quando os historiadores começaram a analisar os fatos, ficou claro que aquele avião caído teve um impacto muito maior do que qualquer batalha, porque batalhas decidem quem vence ou perde em um dia. Mas momentos como esse, eles decidem o curso de guerras inteiras. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um erro fatal ou um acidente histórico, lembre-se dessa história. Lembre-se do Major Heinberger, segurando sua pasta preta, tentando desesperadamente queimar documentos enquanto soldados. Inimigos corriam em sua direção. Lembre-se dos generais belgas, pensando que haviam conquistado a maior vitória de inteligência da guerra. Lembre-se de Manstein, vendo sua oportunidade e convencendo Hitler a mudar tudo. E lembre-se que às vezes, na história, os erros não são apenas erros. Às vezes, eles são portas que se abrem para caminhos que ninguém imaginava. Aquele avião caiu no lugar errado, mas talvez para a Alemanha tenha sido exatamente o lugar certo. E essa é a história mais estranha, mais irônica e mais cinematográfica da Segunda Guerra Mundial que você provavelmente nunca ouviu falar. Um acidente que mudou tudo, um erro que virou o jogo, um avião que caiu e reescreveu a história.